Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Como Deus nos resgata. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você ajudar a gente a divulgar o projeto da classe dos professores. Como você pode fazer isso? Primeiramente, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube Adventistas Lago Sul, para um pouquinho, se inscreve, depois você volta para continuar o vídeo e não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim, quando tiver vídeo novo no canal, você vai receber uma mensagem para te avisar que tem um vídeo novo para você assistir. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Assim, além de ajudar a divulgar o projeto, você também está ajudando a apressar a volta de Cristo. Clica no joinha que está aqui embaixo no cantinho e deixa o seu comentário para a gente. A gente sempre gosta de saber de onde vocês estão acompanhando, se você tem um pedido de oração especial, qual é a sua observação, se você tem algum comentário para fazer sobre a lição dessa semana, porque o objetivo da lição é justamente esse, é a gente estudar e depois nós nos reunirmos para debatermos a lição. Então, se você tiver um pedido de oração, pode colocar aqui, nós lemos e oramos por todos os pedidos. E isso não impede que você também ore pelos pedidos que são feitos aqui. Pega esse hábito, escreve os pedidos, ore por eles, vamos orar uns pelos outros. Se na sua igreja tiver um ministério de oração, se você se sentir tocado, escreve os pedidos de oração que são feitos aqui nos comentários e leva para lá. Vamos orar uns pelos outros, porque a oração fortalece, a oração tem muito poder. Então, eu quero ler o nome, mandar um abraço especial para algumas pessoas que estão sempre comentando nos vídeos aqui embaixo que a gente solta no canal. Que são o Eduardo Tartas, que acompanha a gente de Itapuá, em Santa Catarina, a Leia de Fátima, que acompanha a gente lá de Minas Gerais, a Raquel Oliveira, que acompanha a gente do Guarujá, em São Paulo, e o Edísio Conceição, que acompanha a gente de Camaçari, na Bahia. Muito obrigada pelos comentários de vocês, não esquece de deixar o seu feedback aqui. E antes da gente começar, então, eu quero apresentar para vocês os nossos professores. Lá na ponta nós temos a querida Cris. Bem-vinda, Cris. Obrigada, Jéssica. Que bom estar aqui de novo para a gente estudar essa lição. E vamos lá aprender um pouquinho mais, né? Com certeza. A Cris é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul e ela é a nossa diretora do Departamento dos Adolescentes. Ao lado dela, nós temos o nosso querido pastor Gabriel. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado mais uma vez, muito bom estar com vocês. Esse estudo tem sido maravilhoso, tem edificado, a nós e a igreja. E está sendo uma bênção estar aqui com vocês compartilhando dessa lição maravilhosa. Com certeza, a lição está riquíssima. O pastor Gabriel é líder do Departamento de Publicações da Associação Planalto Central. E ele tem também um canal no YouTube, né, pastor? Isso mesmo. Pesquisa lá, deve aparecer também o nosso link, curte, a gente lá segue, vai ter mensagens para edificar você, meditações, reflexões importantes da Palavra de Deus e do Espírito de Profecia. Amém. Então, o nome do canal dele, Pastor Gabriel, está aparecendo aqui embaixo para você procurar. Depois dá um pulinho lá e vamos criar o hábito de alimentar a nossa mente com coisas espirituais de qualidade. E do lado dele, nós temos o nosso querido Dalmo. Bem-vindo, Dalmo. Que bom estar aqui mais uma vez, compartilhar dessa lição maravilhosa que nos tem trazido tantos ensinos. É verdade. O Dalmo também é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul e ele é nosso diretor do Clube de Desbravadores, Arcanjos da Luz. Se você mora em Brasília e você tem um filho na idade de 10 a 15 anos, traga ele para o Clube de Desbravadores. É uma atividade fenomenal da igreja e ela é aberta para toda a comunidade, então você não precisa ser adventista para participar. E você é nosso convidado. O meu nome é Jéssica, eu também sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Então, para a gente começar, eu vou convidar você que está aí e os nossos professores para a gente fazer uma oração. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos maravilhosas que o Senhor nos dá. Obrigada porque o Senhor nos ama, obrigada porque o Senhor cuida de nós e obrigada porque o Senhor nos salvou. Eu peço que o Senhor nos abençoe agora no estudo dessa lição, que tudo que seja falado aqui seja para a honra e glória do Teu nome e de acordo com a Tua vontade. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o título da lição dessa semana é Como Deus nos resgata. E a lição começa trazendo uma história que para mim é muito impactante porque é a história que rendeu até um filme do resgate de Jéssica. Para quem não sabe, aconteceu no Texas, um evento, uma bebezinha caiu no poço, ficou 2 dias lá e a mídia do mundo todo acompanhou
E uma das cenas mais emocionantes foi justamente o momento que ela foi resgatada, né? E ela voltou para os braços da mãe. E, inclusive, esse episódio, né, essa história de resgate acabou rendendo um filme. E, por coincidência, o meu nome ia ser Isadora. E quando minha mãe assistiu o resgate de Jéssica, ela decidiu que o meu nome ia ser Jéssica. Então, assim como eu, muitas pessoas na minha faixa etária têm esse nome porque as mães assistiram o resgate de Jéssica. E não é segredo para ninguém que as pessoas gostam muito de uma boa história de resgate. E a lição dessa semana vem falando justamente sobre a maior história de resgate de todos os tempos, que é a história do resgate da humanidade, o meu e o seu. E aí, pastor, lá em Efésios 2, versos 1 a 10, a gente encontra uma descrição bem detalhada desse resgate, né? Exatamente. E isso é interessante porque a lição vai falar também de um mundo que foi enganado por Satanás. Um mundo que jaz no maligno e que vive nas garras do engano. E a gente vem agora, ele apresenta o papel da missão resgate de Cristo. Vai falar de um Deus que nos reconciliou. É bom a gente conceituar aqui, amigos, que o pecado, ele causou separação entre nós e o nosso Deus. A gente tem um auxílio lá de Isaías, né, capítulo 59, se não me engano, que diz que o nosso pecado que causa separação entre nós e nosso Deus, que encobre o nosso rosto e impede que Ele nos veja. E o sacrifício de Cristo, Ele trouxe a reconciliação. Ele trouxe o perdão pelos nossos pecados, Ele nos reconciliou com o Pai. Jesus é o nosso mediador. E a partir disso, nós temos acesso à graça, o perdão, a misericórdia de Cristo. Fomos resgatados. Então, só para relembrar aqui para você, nós somos salvos inteiramente pela graça. E Paulo, não somente nesse livro, mas nos seus demais livros, ele dá ênfase nesse aspecto. Nós somos salvos pela graça, somos justificados pela fé. E isso é importantíssimo para que a gente esteja firme em nossa caminhada cristã. E a lição trouxe um ponto bem interessante, que Satanás, ele tem tentado de muitas formas trazer enganos malignos e ele tem uma atuação ativa aqui nessa terra para enganar e levar os filhos de Deus à desobediência. Porque ele sabe que a desobediência, o pecado vai causar morte. E não essa morte como nós conhecemos, como um sono, mas pode causar a morte eterna. E amigos, Cristo já pagou o preço por nós. E foi preço de sangue. Não precisamos seguir ouvindo os enganos de Satanás, que tenta nos seduzir para nos levar para um caminho totalmente diferente, que é o caminho da salvação. É verdade. Aí o pastor falou, né? Agora a gente acabou de comentar sobre Efésios 2, 1 a 10, né? E lá no verso 3, então se você ainda não está com a sua Bíblia, pausa o vídeo agora rapidinho, busca a sua Bíblia, abre lá em Efésios 2, versos 1 a 10. No verso 3, a gente lê assim: dentre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Algumas versões, ao invés de filhos da ira, dizem merecedores da ira. Meio pesado esse título, né, Dalmo? Pois é, a gente não é filho de Deus, não. Enfim, é interessante que Paulo vai trazer essa questão da morte, e o povo de Efésios lá, né, entendia muito bem disso, porque eles viviam num mundo de magia, né, e agora Paulo traz isso e para aquele povo, demonstrando assim, olha, vocês eram filho da ira e não é mais. Ele emprega o verbo no passado. E se a gente trouxer para os dias de hoje, para a nossa vida pessoal, quando nós estamos afastados de Deus, a tendência do ser humano é ladeira abaixo, né? A natureza humana só tem padrão corrompido. E se não é Deus que nos traz de volta ao conforto dele, a gente realmente vai ser considerado filhos da ira. E a gente sabe que vai haver um momento em que essa ira de Deus ela vai acabar aflorando, né? Mas Paulo emprega no passado.
para lembrar Efésios, mas também para lembrar cada um de nós que não precisa ser. Não é porque o mundo toma uma posição, não é porque eles, não, todo mundo é pecador e vamos logo todo mundo, né, para o inferno. Não, não é porque o mundo está caminhando para o inferno que eu preciso ser continuado chamado de filho da ira. Eu tenho que trazer esse verbo, essa expressão para o meu passado. Eu tenho que agora não deixar de ser filho da ira e passar a ser filho da luz. Que esse é o chamado de Paulo aqui para o povo de Efésio, mas também para mim e para você, né, no nosso dia a dia. É verdade, né? E aí a gente vê, inclusive, no verso 3, chamando, né, de filhos da ira. Mas aí, a partir do verso 4, que é o próximo, né, Cris? Aí a descrição, o título, já muda, assim, é uma mudança de 180 graus, né? Isso mesmo. Aqui a gente vê essa mudança, né? De filhos, a gente passa aqui de filho da ira para um povo participante nas coisas de Deus. A gente vê a misericórdia de Deus, né? Porque Ele permite que a gente venha participar dos grandes eventos que Ele pagou e Ele me coloca como se eu também tivesse feito aquilo ali. Ele me assim, eu imagino como se fosse uma festa, que eu preparo tudo e no final eu coloco você lá e falo, não, mas você fez também, é a sua parte. E é isso que Deus faz com a gente. E é como o Dalmo falou, a gente tem que olhar, conjugar o verbo no passado. Nós éramos filhos da ira. Porque quando Cristo morre na cruz ali, Ele me faz o quê? Participante da graça dele. E pastor Gabriel bem falou, e isso nós só conseguimos, não é por mim, não é por minha causa, não é por causa do pastor Gabriel, é mediante a graça de Cristo Jesus. É muito bom pensar nesse Deus que nós temos, nesse Jesus que nós temos, né? Que nos tira, nos resgata. Por mais que a gente queira estar ali fazendo, Ele vem e tira a gente daquelas trevas, tira a gente do lado errado. Ele está sempre buscando nos resgatar, né? E a gente consegue ver essa mudança e aí a gente também consegue ver o contraste da vida, da nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo, né? E é uma mudança, né? Tanto é que a gente tem até um programa no Novo Tempo, né, que chama 180 graus, que é justamente as pessoas vindo e contando a sua experiência de conversão, né? Como elas viviam antes de conhecer a Cristo e como que a vida se transformou e virou outra, né? E quantas vezes a gente vê testemunhos, às vezes, de pessoas que eram, né, bandidos, assassinos e coisas, e aquela pessoa assim que, nossa, um testemunho até do pastor Jeconias, né, que hoje em dia ele cuida do nosso ministério o ministério carcerário, né? Ele conta a história, né, que quando ele começou, ele era bandidão, né, e tal, e quando ele começou a ir para a igreja, um dia a vizinha dele viu ele indo para a igreja, né, com a Bíblia, e aí a vizinha dele estava varrendo a rua, ela falou, não, você não. Não, isso é mentira, isso é golpe, que chega a ser uma coisa assim difícil de acreditar, mas essa é a transformação realmente que o Espírito Santo faz na nossa vida, né, se a gente permite. Isso. E aí a gente deixa, o que eu merecia era a morte, né? Então, eu passo a merecer, Ele me oferece a vida, né? Eu merecia a morte e Ele vai lá e me oferece a vida. É um Deus de amor, né? E aí a lição traz um comentário, né, interessante, que ela fala que assim, no nosso mundo humano, a gente marca as nossas conquistas com formaturas, né? A formatura é o sinal de que você terminou alguma coisa. Então, é a formatura do 3º ano, você terminou o ensino médio. A formatura na faculdade, você terminou a faculdade. Mas aí ela vem e comenta, né, que quando a gente fala de salvação, não tem uma formatura, né, pastor? Não tem. Será tema de estudo por toda a eternidade. E você pode imaginar assim, mas por quê? Porque existe muita complexidade nisso. Inclusive, eu vou levantar aqui alguns pontos, espero que não cause nenhuma polêmica, porque eu não vou dar resposta para isso, mas eu queria fazer umas perguntas e levar você para algumas reflexões. Imagina, quando Adão e Eva pecou, quais foram as palavras de Jesus antes do pecado? Que eles não deveriam comer do fruto e que o pecado ia gerar o quê? Morte. E que morte ele estava falando?
Morte eterna. Nós não temos dúvida disso. Tá. Adão e Eva foram condenados à morte eterna. Isso quer dizer que todo homem, toda mulher que morreu, a partir disso, morreu eternamente. Ok? Até que Cristo paga o preço, certo? E agora, aqueles que estão salvos em Jesus não vão morrer eternamente. Mas tem um detalhe. Isso quer dizer que Cristo teve que morrer eternamente. Como Deus, como Jesus, que morreu a morte eterna, também ressuscitou ao terceiro dia. Então, é claro, a gente entende um pouquinho do que aconteceu, a gente especula, a gente fala, mas você percebe que este é um mistério, não tem como você facilmente explicar esse tema. Imagina Deus que se tornou um pequeno embrião no colo do útero de uma mulher. E João diz que nele estava toda a plenitude da divindade. A palavra grega é pleroma, poder, power, estava toda a divindade, toda a plenitude. E ela estava em um pequeno embrião no útero de uma mulher. Então, a eternidade inteira não será suficiente para estudarmos e falarmos sobre o mistério da salvação. Não é uma matéria tão simples. Não é se dizer, Cristo morreu, ressuscitou. Tem muita coisa envolvida nisso daí. E agora você olha para um outro aspecto. Eu falei que eu não ia dar resposta, ia fazer mais perguntas, né? Agora você vê um Deus homem, que ressuscitou e que, vou colocar entre aspas, está limitado a um corpo humano que tem marcas da crucificação por toda a eternidade, mas que esse Deus que se fez homem não deixou de ser Deus, mas não usou de sua divindade. Então, assim, o tema é muito vasto e muito complexo. A nossa mente é incapaz, totalmente incapaz de entender esse mistério. E teremos a eternidade inteira para estudar isso e com certeza o tema não vai se esgotar. Isso porque essas são indagações que a gente faz com essa mente humana decaída, atrofiada que a gente tem, né? Imagina quando a gente tiver uma capacidade intelectual muito maior para conseguir pensar em nuances e coisas que a gente nem imaginou, né? Exatamente. E aí a gente vê que coisa maravilhosa a salvação. Então, Deus veio, criou um mundo perfeito, deu um jardim paradisíaco, colocou o casal aqui com tudo que o casal precisava e o casal pecou. E aí Deus vê a criatura naquela condição caída e ele resolve salvar. E aí o título da lição é justamente como Deus nos resgata, né? Salvos por Deus. Como que a gente faz, Dalmo, para a gente ser salvo? Porque a gente sabe que nem todo mundo vai para o céu, né? É verdade. Antes de responder, Jéssica, a gente percebe o seguinte, Deus viu tudo o que o mal ia trazer para o ser humano, toda a maldade que o pecado trouxe, ele já percebeu isso. Nós não tínhamos nenhuma chance, a não ser que partisse da própria divindade. E essa pergunta é interessante. O que eu fiz pela criação? Eu só fui criado. A salvação a gente pode comparar muito a isso. A gente foi criado. Eu não fiz nada para ser criado. Deus criou Adão. A salvação também parte de Deus e por ela eu não preciso, eu não tenho como fazer alguma coisa. O que foi feito, que precisava ser feito, já foi feito. Que era o quê? Era Deus se tornar homem. Então, assim, a única coisa que eu posso fazer é participar dela. Mas por ela, o que tinha que ser feito, já foi feito. Né? Assim como eu não tinha o poder nenhum de criar, né, ali no Éden, como Adão foi criado, a salvação não é algo que eu posso fazer. A salvação Deus fez. Agora eu posso participar dela. Interessante que Paulo diz que todos nós fomos predestinados para a salvação. E alguns confundem esse termo de predestinar. É porque, assim,
lembra de uma coisa, mesmo antes do pecado, Deus já tinha um plano. E quando ele não morreu para um grupo de pessoas. Ele não morreu pelos adventistas do sétimo dia. Ele morreu por toda a humanidade e salvou todos. Todos nós somos predestinados para a salvação porque Cristo deu a vida eterna para todos nós. Agora tem um detalhe. Você só aceita se você quiser. Ele já te salvou, ele morreu por você. Você vai aceitar o sacrifício dele? Aceita o que ele fez por você? Qual é a sua resposta diante do sacrifício? Isso é uma escolha que você faz. É verdade. E aí uma coisa interessante da epístola, né, é que ele vai repetindo algumas coisas ao longo da carta toda, né? E um evento que a gente vê que se repete direto é justamente a repetição dos acontecimentos da vida de alguém que sofre uma transformação, né, Cris? Ele traz assim, passo a passo, enumerado, a história de várias pessoas que estavam no mundo, foram salvas e vieram para Cristo, né? Isso. E a gente observa uma completa declaração, né, sobre o plano da salvação. Porque o primeiro a gente vê as pessoas que estão naturalmente mortas no pecado. Aí Deus vai lá e conduz as nossas vidas para Cristo. E aí depois, em Cristo as pessoas têm um lugar e posição no céu. Ou seja, eu só tenho esse lugar lá no céu por causa de Cristo. E aí depois nós somos salvos pelo dom gratuito da graça. Ou seja, é o que o pastor falou. O presente está lá, você só tem que buscar. E o quinto elemento é assim, a certeza de que a salvação nunca será alcançada pelo meu esforço. Pelo meu esforço isso é impossível, né? E o sexto é que embora nós, os seres humanos, sejamos salvos, não sejamos salvos pelas obras, o novo relacionamento com Deus e com Cristo nos leva a uma vida transformada pelo Senhor, né? Assim, dessa forma nós nos apropriamos de uma nova identidade, que é oferecida gratuitamente por intermédio de Cristo. Então, eu brinco porque na classe dos adolescentes a gente sempre tem uma premiação e às vezes os meninos demoram para ir buscar. Aí eu tenho uma adolescente que ela fala, tia Cris, o nosso presente é igual à salvação, ele está aí, a gente só precisa buscar. E aí eu falo, exatamente, o presente está aqui, só basta vocês buscarem, né? E é assim a nossa vida, o presente já está lá. Pastor Gabriel bem mencionou, Cristo ele não morreu por um grupo de pessoas, né? Ele morreu por todos, mas eu preciso aceitar. Você aceitou? Se você aceitou, certamente você vai para o céu. Exatamente. É aceitar de coração aberto, né? E realmente deixar o Espírito Santo trabalhar e mudar a sua vida, né? A gente vê, existe um certo debate, né? Porque tem algumas igrejas que pregam a salvação pelas obras, né? Então, dependendo de como você se comporta, e isso é muito comum nos filmes, né? Filmes e séries. A pessoa ir para o céu ou não baseado no que ela fez aqui na Terra. E a gente sabe que isso é uma tentativa humana de conquistar uma coisa que humano nenhum nunca conseguiria conquistar. Porque o que valeria, né? Qualquer sacrifício humano perante o Rei do Universo. Então, a salvação ela é gratuita. Você não precisa dar dinheiro para ser salvo, você não precisa fazer coisas, você já está salvo. Você tem que aceitar, abrir o seu coração, buscar o que Deus realmente quer e passar a viver aquilo. E não só viver aquilo para daí comprar sua salvação. É viver aquilo porque Deus sabe o que é melhor para você. E Ele vai pedir aquilo porque aquilo vai fazer bem para você, vai trazer felicidade, plenitude para a sua vida. Então, não existe dinheiro, comportamento que compre o céu para você. O que existe é um Cristo que já te deu tudo isso. Isso, porque Ellen White inclusive fala, né, que na reunião ali, quando Cristo decidiu que ele realmente iria enfrentar a cruz, os anjos se ofereceram, né? Teve anjos que se ofereceram para vir no lugar dele e ela conclui que nem o sangue de um anjo conseguiria nos redimir, né? Não conseguiria a nossa redenção. Imagina o meu esforço. Se eu iria conseguir alcançar essa graça. Se um anjo
não conseguiria, imagina o meu esforço humano. Exatamente. As boas obras, elas são o resultado de uma vida transformada. Então, a ordem é: fui salvo, aceitei a salvação, permiti que o Espírito Santo trabalhasse na minha vida. E aí eu começo a praticar boas obras como um reflexo dessa mudança. E não o contrário. É claro que isso não te impede de praticar boas obras, né? Pessoas ímpias também praticam boas obras, mas não é isso que vai trazer a salvação. Sem aceitar o sacrifício de Cristo, você não vai ter isso. Então, para a gente encerrar, Cris, você faz uma oração, por favor? Oremos. Senhor Deus, nós somos gratos porque, mais uma vez, nós entendemos que somos salvos através do Teu sangue. Amém. Nós agradecemos pelo sacrifício que o Senhor fez por nós. E, embora nós merecêssemos morrer, o Senhor foi lá e nos resgatou. Querido Deus, por favor, ajude-nos a aceitar o Seu sangue na cruz. Ajude-nos a viver contigo e a buscar ser redimidos no Teu poder. Traga transformação para a nossa vida, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ficamos por aqui encerrando mais uma classe dos professores, mas não se esqueça, a classe dos professores não é um substituto para o estudo diário da lição. Então, todo dia de manhã cedinho, pega a sua Bíblia, pega a sua lição, vai se encontrar com Deus, porque Ele vai estar lá te esperando e Ele vai adorar passar tempo com você. Muito obrigado pela sua companhia. A gente te espera semana que vem aqui para mais uma classe dos professores.